Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Vamos falar aí de uma discussão que vai tomar conta do noticiário hoje. Pode até se sobressair a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que é aí um vespeiro que envolve o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O STF vai julgar hoje, ou pelo menos vai iniciar aí o julgamento, que vai decidir se ele pode ou não assumir a presidência da República, mesmo que temporariamente. Por exemplo, Dilma empichado, o que vai acontecer? Michel Temer é o presidente, Michel Temer viaja para algum compromisso aí representando o Brasil, ou tem que se afastar por algum outro motivo, e Eduardo Cunha pode ou não assumir a presidência da República. Ele é, na linha sucessória, o primeiro a assumir depois de Temer. Então, como é que ficaria esse processo? Bom, a Rede, que é um partido muito alinhado aí, né, com os ideais de esquerda, né, um partido verde, mas que tem uma alma vermelha, entrou com uma ação chamada ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a Rede quer que Cunha basicamente seja afastado já da presidência da Câmara dos Deputados, alegando o seguinte: olha, se Dilma não pode ser presidente, caso seja ré no processo, que é o que vai acontecer no processo de impeachment, né? Dilma é acusada, vira ré, é afastado, então Cunha também não pode. Essa é a argumentação básica aí da Rede. Para um olhar menos atento, ou que conheça menos a Constituição Federal, a primeira resposta é a lógica. Sim, a Rede está certa. Afinal de contas, se Dilma é ré, é afastado, então como é que você vai ter alguém que vai ser presidente, mesmo que temporariamente também é réu? Cunha é réu nos processos, em vários processos aí, envolvendo o Petrolão, é investigado pelo STF, né? Tem aí muita confusão em torno dele. Então esse argumento, a princípio, faz sentido. Mas aí a gente tem que pensar um pouquinho no que rege a Constituição, lei maior desse país, né? É a Constituição que tem que decidir, e não o que eu acho, ou o que ministro X ou Y acha, ou o que a Rede acha, enfim. Quem decide isso é a lei maior desse país. Então vamos lá, gente. A Constituição exige que um deputado réu se afaste do cargo? Não. Essa mesma Constituição proíbe um deputado réu de ser presidente da Câmara? Não, né? Essa mesma Constituição diz que o presidente da Câmara, em sendo réu, não pode ser presidente da República na linha sucessória? Não. Então, qual é o problema aí? O problema é que a lei não determina isso, né? Então, assim, o que eu acho? É lógico? É lógico. Cunha não pode assumir a presidência da República? Eu acho que não. Inclusive, ele já tinha que ter passado pelo processo aí de cassação do mandato. Ele tem que responder pelos crimes que cometeu, ser julgado pelos crimes que cometeu, se os cometeu, e as investigações apontam que sim, Cunha está envolvido no Petrolão, mas aí é preciso discutir lá no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. É preciso que isso fique claro. Não é o que eu simplesmente quero, ou o que quer um ministro ou outro, ou o que quer o Janot, ou o que quer a Rede. O pedido da Rede não é maior do que a Constituição Federal. E nós precisamos respeitar a Constituição Federal. O que eu acho que vai acontecer no meio do processo? Eu já falei até para você aqui no Veja Joyce que eu acho que a turma do STF vai subir no muro e vai tomar uma decisão no meio do caminho. Querendo dizer o quê? Bom, Cunha é afastado da presidência da Câmara? Não, Cunha não vai ser afastado da presidência da Câmara. Pode ser que o STF afaste, a gente não sabe. Mas eu estou aqui analisando estritamente a Constituição. Constitucionalmente, ele não pode, nesse momento, ser afastado da presidência da Câmara, ainda que seja réu, a não ser que seja condenado, né? Aí é uma outra história. Pois muito bem. Então, Cunha vai assumir a presidência por uma questão de tentar dar uma moralidade ao processo? Imagino que o STF vai dizer o seguinte: Cunha se mantém presidente, não vamos entrar nesse mérito, e não pode assumir a presidência da República, né? Se mantém presidente da Câmara, mas não pode assumir o executivo se Michel Temer se ausentar. Então pronto, noves fora, estaria mais ou menos resolvido, ainda que não respeite a letra da Constituição. O ideal é que um projeto, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição seja encaminhada ao Congresso e que se decida isso na emenda, se emende a Constituição e aí pronto, qualquer réu que eventualmente seja presidente da Câmara e do Senado não poderia assumir a presidência da República. Porque vamos lá, gente, vamos lá. Primeiro que a discussão é em hipótese. A gente nem sabe se isso vai acontecer, se Cunha vai ou não assumir a presidência. Como é que você vai julgar uma DPF em hipótese de uma coisa que nem se sabe se vai acontecer? Segundo, não segue a Constituição. Terceiro, em não assumindo Cunha, quem assume?
Ele mesmo, Renan Calheiros, presidente do Senado, que está mais encrencado ainda que Eduardo Cunha. Aí faz o quê? Então a rede não vai entrar com processo contra o Renan Calheiros? Com o Renan pode, com o Cunha não pode? Aí não, né? O processo jurídico determinaria que o seguinte: bom, Cunha é réu no processo, Cunha assumiu a presidência da República, então aí sim algum partido recorre ao Supremo para impedir, porque o fato já estaria consumado. Ainda assim, repito, não segue a letra fria da lei, né? Não segue a Constituição, porque a Constituição não diz isso. A Constituição prevê esses crimes, né, para o caso da presidente da República, para que ela seja demitida pelo impeachment, afastada do cargo até que o impeachment aconteça, né? Até porque é um cargo absolutamente soberano, ela que decide tudo, pronto, acabou. Não é o caso do legislativo, onde um presidente tem muitos poderes, mas você tem toda uma casa que manda na história, bancadas que podem, inclusive, passar por cima do presidente. Então, o fato, gente, é que tá tudo muito estranho, muito nebuloso, e hoje o STF vai entrar aí nessa questão, que é uma questão cabeluda, espinhosa, e que não há muita previsão do que vai acontecer. Na lógica, no achismo jurídico, né, do que está acontecendo dentro do STF, de se tentar achar um caminho, e sendo Lewandowski, depois de Cunha e Renan, quem poderia assumir na linha sucessória, imagino sim que o STF vai ficar em cima do muro e vai dizer o seguinte: Cunha se mantém presidente, porém não assume a presidência da República. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Pode ser tudo, pode ser nada, mas, repito, a rede não está obedecendo os preceitos constitucionais. Ainda que eu não concorde com isso, eu acho que tem que haver uma emenda constitucional para resolver esse processo. Mas ela não existe ainda, o Congresso não votou, então o STF vai discutir essa história. Muito obrigada pela companhia de todos, um ótimo dia para vocês. A gente volta a se falar daqui a pouquinho ao meio-dia. Para você que não assinou o canal ainda, corre, assina. E para você que não se inscreveu, gente, espalha, compartilha, conta aí pra mãe, pra pai, pro vizinho, namorada, pra mulher e faz aí a turma da família se inscrever pra gente transformar esse canal na maior rua de manifestação virtual deste país todo dia. Tchau, tchau.